Mesmo assentados, como os irmãos estão, mas com toda reverência, ouçamos aquilo que a palavra de Deus tem a nos falar. Lucas 1, 26 a 38, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Pai querido, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Senhor, permita que ela possa penetrar no nosso coração e aplicar todo o conhecimento que ela tem de direito, para que possamos crescer em sabedoria e em graça diante de ti. Esta é a minha oração, que eu faço junto com os meus irmãos, pelo nome de Jesus. Amém. Eu queria rapidamente, pelo menos não deixar de trazer para vocês, sobre uma palavra que possa fazer com que, além daquilo que as crianças cantaram, seja de fato aquilo que a palavra de Deus revelou, até para que a gente poder ter uma noção que a música, embora tenha todo o contexto poético, muito daquilo que as crianças cantaram é uma expressão clara da mensagem do Natal, encontrada principalmente nos evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas. E especificamente quando nós abrimos o culto desta noite, quando lemos Isaías capítulo 9. Eu queria fazer uma reflexão sobre esse tema, Natal, a grandeza de Jesus. Os irmãos observam bem que há nesse texto, entre tantas coisas, uma curiosidade bem interessante. Primeiro que quando nós chegamos no mês de dezembro, é fácil perceber na cidade que nós chegamos no mês onde tem uma celebração que, mesmo que não esteja entre os cristãos, ela é de alguma forma anunciada. Os irmãos podem chegar, por exemplo, no centro da cidade de Volta Redonda, e vocês vão ali ver o que o poder público fez para nos dar pelo menos sinais de toda a ornamentação que a cidade tem em ocasião desse advento, o nascimento de Jesus. Se eles têm um entendimento pleno sobre isso ou não, o fato é que a gente vê que até a ornamentação da cidade, ela fica diferente. O comércio tem toda a sua leitura. E por que eu estou dizendo isso? Acaba que a gente, por todo o contexto que a gente vive aqui nesse mundo, a mensagem, o teor grande daquilo que envolve o Natal, acaba sendo um pouco despercebido. E uma mensagem tão profunda, tão clara para a vida da igreja, acaba se perdendo. Algumas vezes eu paro, irmãos, e confesso que eu fico pensando em alguns textos específicos, que vão medir o quanto que a nossa fé tem sido uma fé bíblica, saudável e real. E quando eu paro para olhar essa mensagem do Natal, um dos textos que vem na minha mente é aquele texto que diz: não usará o nome de Deus em vão.
Porque muitas pessoas que você não entrevista, mas que você pergunta e conversa durante o mês de dezembro, você percebe que é muito comum, nesse ambiente, vamos dizer assim, fora a igreja, que o conceito para essa pessoa, ou para a comunidade em geral, o conceito de Natal é um conceito de paz, é um conceito de alegria. Muitos entendem que Jesus é apenas um milagreiro. E quando Jesus é lembrado no Natal, muitos esquecem que, embora seja não a ocasião específica, o 25 de dezembro, e sem pegar o dia 25, mas o Natal como o dia do nascimento de Jesus, você já foi em alguma festa de aniversário em que o aniversariante não foi reconhecido ou não foi presenteado? Já viu quando você vai numa festa, aquela bem chique, quando você chega na entrada de uma festa, o que tem ali? Tem uma mesa separada para os presentes, geralmente uma caixa grandona, ou põe uma mesa. Se o presente que você traz não tem uma etiqueta depare, essa pessoa já tem, e já vem assim, qual é o seu nome? Aí coloca uma etiqueta no seu presente, põe a pessoa que deu o presente, porque o aniversariante é aquele que recebe o presente. E quando nós olhamos para esse texto, a promessa de Deus para a vida do seu povo tinha tudo a ver com esse momento da chegada de Jesus aqui na terra. Então nós não podemos deixar de passar isso em branco, porque apesar de que você olha duas pessoas sendo de forma assim, muito claras, abençoadas por Deus, a entonação é diferente. Nós temos duas mulheres que são abordadas no contexto. Uma era estéril e a outra era virgem. A estéril era prima de Maria, Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista. Mas o texto fala que a Isabel, que era estéril, ficou grávida. Mas de alguma forma, Maria, que era sua prima, não sabia. Então, dentro desses dois adventos, que traz uma noção sobre o nascimento de uma criança, tanto é colocado no nascimento de Jesus, a chegada de João Batista, que seria aquele, segundo a palavra, que anunciaria no deserto a chegada da promessa do Salvador. Agora é colocado diante de Maria que Isabel estava grávida, mesmo ela estéril. E Maria fica sabendo disso, segundo o texto que lemos, no 6º mês. Tanto a história de Maria quanto a história de Isabel reserva para nós uma coisa muito interessante. Se você precisa de um milagre, esse milagre só vem quando ele é pautado em Deus. Maria precisava saber de que o mesmo poder que chegava nela, para que como uma mulher virgem, diz o texto, como poderei eu ser mãe se sou virgem? Então o anjo esclarece Maria de que ela seria tomada pelo poder do Altíssimo, o Espírito Santo a envolveria com poder, e esse envolvimento do poder de Deus traria sobre ela a bênção da maternidade. Portanto, vamos quebrar toda a conjectura humana no aspecto daquilo que nós ouvimos das pessoas, do que é de fato Natal, e vamos ver nesse texto pelo menos 3 verdades sobre esse tema: Natal, a grandeza de Jesus. Eu queria fazer menção dessa primeira verdade que está no versículo 32. E nós veremos que Natal, como a grandeza de Jesus, o primeiro destaque é a grandeza de Jesus quanto à sua origem. Observem comigo o versículo de número 32 de Lucas capítulo 1, que é o texto base dessa mensagem. Diz assim: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. A primeira coisa que eu aprendo como Natal, a grandeza de Jesus, é que a grandeza de Jesus faz menção na sua origem. E Jesus, ele é concebido como Filho de Deus Santo. Porque quantas vezes você vai ouvir que Deus é Pai de todos, que nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que isso é verdade quando nós expressamos a nossa fé nele. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, disse Jesus assim: eu vim para os meus
não me receberam, mas a todos aqueles que me receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é, qual a diferença minha de agora, quando expresso a fé em Cristo e me torno filho de Deus, quando agora Deus diz que no concebimento de Maria, Jesus era chamado o Filho Santo. O que Jesus queria mostrar para nós, o que Deus queria mostrar com a chegada de Jesus, que a grandeza de Jesus estava na sua origem, porque Jesus foi santo, nele não houve pecado algum. Diferentemente daquilo que Paulo, por exemplo, diz à igreja em Roma, no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus não era apenas mais um filho. Nós não chegaríamos hoje na maternidade do Hospital Inja, na maternidade do Hospital das Clínicas, ou em qualquer outro hospital, e chegaria uma criança pelo modo natural, como nós vemos. Parece que às vezes o nome de Jesus, alguns acreditam que Jesus era não só um milagreiro, Jesus era um debochão. Era aquele Deus apenas afetivo, amoroso, alguém que vem aqui e faz o que a gente quer. E Jesus vem não ser Senhor, Ele é servo, então Ele cumpre meus caprichos. O Natal revela a grandeza de Jesus, porque nós precisamos olhar Jesus como de fato Jesus é. Jesus é o Santo de Deus. Por que isso? E eu quero pegar pelo menos um texto base, que vai explicitar melhor isso, que é o texto de Hebreus 7, 22 e 26. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima nos céus. Quer ver um texto que acrescenta ainda mais em nossa meditação dessa noite? 1 Pedro 2, 21. Olhando na tal a grandeza de Jesus, quanto à origem dele, o Filho Santo. 1 Pedro 2, 21 em diante. Diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O Natal, quanto à grandeza de Jesus, apresenta essa origem. Jesus era o Filho Santo de Deus. Não houve pecado nele. Nele não houve alguma acusação. E quantas vezes nós usamos o nome de Jesus, nos esquecendo da santidade de Deus, revelada nele como o próprio Deus, o Deus Filho, o Deus que se encarnou, habitou entre nós, morreu no nosso lugar e pagou o preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Então, a grandeza de Jesus no Natal se é revelada por esta origem. Jesus, de fato, não é um filho de Deus, mas é o Filho. E se eu perguntasse para você, o que você descreveria de Jesus? Como que você diria que é esse Jesus a quem você serve? Aqui está uma boa colocação, tanto pelo escritor de Hebreus, quanto a epístola de 1 Pedro. Revela a nós o que de fato talvez esteja na sua consciência, mas talvez perdeu a sua essência. É no nome de Jesus, que diz a Bíblia, que se dobrará todo o joelho. E a segunda coisa que eu aprendo é Jesus quanto o seu caráter, que vai fazer menção não apenas dos desvios, quanto à sua santidade na sua origem, mas revela a nós, e eu queria citar agora Hebreus 4,15, algo que eu e você não podemos esquecer, porque nós nascemos, como diz Davi, em pecado fui ou fomos concebidos. Lá da história do Jardim do Éden, em Gênesis 3,15. E às vezes nós esquecemos tanto a origem quanto o caráter de Deus. E aí nós esquecemos aquela chamada que a Bíblia tem para nós. Sem santidade, ninguém
verá a Deus. A Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Não é a ideia de não ter pecado em nós, mas é a ideia de nós entendermos que agora Jesus nos separa. A Bíblia diz que nós éramos filhos das trevas, inimigos de Deus. E agora Ele nos resgatou e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma conduta que eu e você precisamos ter. E essa conduta só é aferida quando a palavra de Deus está aberta diante de nós. E nós entendemos claramente que o ser igreja, ou viver o cristianismo, é muito mais do que falar aquilo que nós cremos. Mas é viver aquilo que nós anunciamos. Porque muitos estão pegando aquele texto do apóstolo Paulo, que diz, porque eu criei, eu falei. E as pessoas começam a falar que viver em fé é apenas ler a Bíblia e falar da Bíblia, dizendo que quando você mais declara a Bíblia, o primeiro ouvido que ouve é o seu. E aí você fala o versículo da Bíblia, você ouve aquilo que você fala, e aí como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, você vai se encher de fé, e você vai ser livre. Irmãos, a Bíblia não é um mantra, não é um jornal que tem que ser repetido, a Bíblia deve ser vivida, e nós sabemos que o Evangelho é medido pela transparência. A realidade cristã é vida na vida, tem que ter toque, tem que ter mudança de postura, não porque eu entendi com a minha consciência, mas porque é em mim um movimento do Espírito Santo, entendendo que Deus que me convence, por meio do seu Espírito, na tua palavra, o que eu devo ou não fazer. Então eu não estou mais sozinho, é aquela ideia de Mateus 1:21, o nome do seu filho, José e Maria, será Jesus, o Emanuel, ou Deus conosco. Deus não é aquele que simplesmente senta, te conduz numa tarefa e fica vendo, vamos ver se ele vai conseguir fazer aquilo que eu pedi. Não, a Bíblia diz que Jesus se torna o nosso fiel companheiro. Deus não é aquele que faz como às vezes o seu professor, o seu chefe, ou até o seu vizinho, ou seu pai, ou sua mãe, porque te usa para um bem comum. A Bíblia diz que Jesus não faz isso conosco. Pelo contrário, a Bíblia diz, eu não vos chamarei mais de servo, mas passarei a chamá-los de amigos, porque tudo o que o meu Pai me falou, eu falei com vocês. E aí você vê que a vida com Deus através de Jesus é uma vida sem reservas, porque não há nada que eu penso, não há nada que eu deseja fazer, que Deus não sabe, que Deus não conheça, e que Ele não deseja aferir, botando na sua balança, para que aquilo que eu e você façamos, esteja de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E nós poderíamos citar, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 9. Sabe o que está escrito lá? Coloque em prática tudo o que vocês ouviram, tudo o que vocês viram, e aí vem para mim o fenomenal do versículo. É tudo o que vocês aprenderam. Ou seja, às vezes você ouve, às vezes você vê, e às vezes você ainda não aprendeu. Isso Deus não te cobra. Mas aquilo que você já aprendeu, porque o Espírito te gerou o conhecimento, o Espírito te ensinou o que fazer, e aí o Espírito Santo me dando essa clareza, me ensina que o Natal, na grandeza de Jesus, não apenas revela a origem, que Deus é santo, mas que Ele é um caráter, Ele não houve pecado algum. Eu tenho referência. Se Ele não pecou, Ele pode não apenas perdoar o meu pecado, mas Ele pode me ensinar a viver uma vida sem pecado. Há conselho suficiente de Deus nesta palavra, aqui. Se você abrir a sua Bíblia, no 5º livro, o livro de Deuteronômio, você vai ver lá no capítulo 12, versículo 32, Deuteronômio 12, 32, a seguinte palavra: para a minha palavra, vós atentarás, nelas nada acrescentarás e nem diminuirás. Ou seja, o que Deus está falando? Apenas olhe para ela e procure viver de acordo com o que nela tem. Talvez uma expressão máxima daquela puxada de orelha que Tiago, escrevendo à igreja, diz em Tiago 1:22. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Porque Deus quer que eu e você
vejamos resultado. A vida com Deus produz resultado, ela produz frutos. Então o Natal, como a grandeza de Jesus, ele não apenas revela a sua origem, que é um Deus santo, mas também revela o seu caráter, porque no original sabemos que Jesus não cometeu pecado, porque ele não herdou o pecado. Jesus não é um membro da raça como eu e você, pois nós nascemos em pecado, nós herdamos o pecado de Adão. Olha bem, vamos lembrar aí, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. A inimizade surgiu quando o pecado foi revelado. Frutos então da maldição desse pecado, nos esquecemos e achamos que somos igual a Jesus porque ele encarnou aqui na terra. E nos esquecemos de que o nosso caminho muitas das vezes é diferente do caminho que ele escolheu para nós. E a pior coisa dessa perdição é isso, porque quem não sabe que está perdido não vai querer encontrar o caminho. A pior prisão é a falta de visão, porque quem não entende que está preso não quer ser liberto. Como posso eu querer um Salvador se eu não me vejo necessário de ser salvo de nada? O que adianta para mim ouvir na palavra de Deus que Jesus é o Salvador, se eu não entendo que eu preciso ser salvo de alguma coisa? Como não entender aquilo que Deus fala comigo? Porque muitas das vezes a grandeza do Natal se perdeu. Esquecemos da origem de Jesus, que ele é santo, esquecemos do caráter dele, que não tem pecado, e nos esquecemos do terceiro ponto, a grandeza de Jesus com respeito à sua obra. Olhe comigo aí, eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 31, 32, e depois nós vamos ler o capítulo 2. Lucas 1, 32, 31 e 32. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora vamos ler Lucas 2, 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quantas vezes nós esquecemos da grandeza da obra de Jesus? Esse texto fala que a alegria seria boas novas de toda alegria, mas para quem? Para todo o povo. E Deus, no primeiro momento, ele não exclui ninguém da revelação daquilo que ele queria dividir com o coração de toda a sua igreja. Então ele faz questão de mencionar pelo menos três pontos fundamentais da fé cristã, estão apenas aqui nesse versículo 12. Olha só, Lucas 2:12. Lucas 2:11. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, Jesus como Salvador revela a nós a maior necessidade de um pecador. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, por muito mais saber do que a morte tem um preço, é saber que esse preço já foi pago. E de que a todos nós somos carentes de que esse pagamento seja executado pelo nome de Jesus. Ele precisa estabelecer para você não apenas a origem que ele é santo, não apenas o caráter que ele não tem pecado, mas a obra que ele tem na sua vida. E a primeira obra de Jesus na sua vida é uma obra de salvação. É Romanos 8:19. Agora, pois, libertados do poder do pecado, tornai-se escravos e servos de Deus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E aí a gente entra na igreja e vê uma banalização. A ideia daquela antiga é o crente Raimundo. Já viu a ideia do crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. E aí no domingo é uma beleza, eu ponho a melhor roupa que eu tenho, adoro a Deus, mas a minha atitude, me falta amor, me falta paz, os meus olhos não são santos, eu estou preocupado mais com o outro do que comigo mesmo, então eu não frutifico, porque ninguém pode dar o que não tem.
E aí como que você vai lidar para aquele irmão amargo, endurecido, azedo, que na palavra dele não tem amor, não tem paz, o coração está pesado, está adoecido, está ferido? Jesus aparece e diz: o Natal pode ser grande para você. Você pode ter uma vida diferente, desde que você se abra para uma verdade que é minha e não é apenas sua. Porque se você não acolheu ela no seu coração, Jesus vai ser tudo para você, mas não vai ser o seu Salvador. Só que aí Jesus precisa ser mais. Ele tem o segundo fundamento. Ele diz: Ele é Senhor, mas Ele é Cristo. E Jesus não tinha sido crucificado ainda. Por que Ele é chamado Cristo? Porque a palavra Cristo aqui no grego dá a ideia do ungido. Ou seja, aquele único que tem o poder para quebrar em mim todo o poder que se levanta contra aquele que se doou para mim. Irmãos, não se engane. Há uma batalha no mundo em que vivemos. A Bíblia diz claramente isso: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Mas quando nós saímos desse texto, parece que fica só na teoria, porque vemos irmãos se degladiando um com o outro. Sim ou não? Filipenses capítulo 4, versículo 15, sabe o que está escrito? Paulo fala assim: Epafrodito, dá um jeito na Síntique e na Evódia, porque não há harmonia entre esses irmãos. Filipenses capítulo 2 vai dizer da vanglória pessoal dentro da igreja. Grupos de panelinha, eu quero isso, eu quero aquilo, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Lá em Filipenses 2. Aí você vai para a igreja de Corinto, o que a igreja diz? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí Paulo diz o quê? Ainda bem que eu batizei só esse e aquele. Os demais eu não sei se eu batizei. Porque na verdade nós não somos de Apolo nem de Paulo, nós somos de Jesus. Então o Natal e a grandeza do Natal revela a origem, revela a obra, e nessa obra nós temos que ver Jesus como Salvador, como Cristo, ou ungido de Deus, aquele que tem poder para me libertar, para me curar e para me salvar. Mas ele encerra como Salvador, Cristo e Senhor. Pergunto, como que você pode testemunhar se Jesus é seu Senhor? Talvez você possa expressar o que Jesus diz em João, quando ele diz assim: como dizes que tu me amas, se não obedece aos meus mandamentos? E aí eu pergunto, é fácil, igreja, lidar com a incredulidade do meu coração? Do seu coração? Quantas vezes eu chamo a Neire e diz assim: meu amor, nós temos que pedir perdão aqui. O que foi? Nós estamos totalmente incrédulos. Ela regala o olho. Por quê? Porque aqui nós não estamos crendo que Deus pode agir. E há limites. É lógico que o Evangelho nos fala de vida responsável. Há coisas que Deus espera que eu e você faça. Mas sabemos que a nossa vida tem um limite. E como eu aprendi com meu amigo, o pastor Jorge, no caminho da fé cristã, nós temos um trilho. Um é a razão, o outro é a fé. Mas há momentos que a razão, ela não funciona mais. E naquele momento você tem que parar e dizer assim: Senhor, agora eu vou obedecer a Ti como Davi obedeceu. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que a grandeza de Jesus no Natal se dá não apenas na sua origem, no seu caráter e na sua obra, mas a grandeza do Natal se dá também em relação ao seu reino. Olha comigo aí o versículo 33 de Lucas capítulo 1, que é o texto base da mensagem. E nós estamos caminhando para o encerramento da mensagem. Lucas 1, 33. Vamos ler o 32 também. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Diga comigo assim: Jesus reinará eternamente. Irmãos, o texto diz que o reinado de Jesus não terá fim. Então, se Ele é rei e Ele ainda governa, por que meu coração talvez em algum momento se encontra rebelde? Talvez seja porque estejamos vivendo o que Paulo viveu com a igreja em Roma, lá em Romanos 14. Quando no versículo 17 Paulo diz assim: o reino de Deus não é apenas comida e nem bebida, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. E aí eu posso olhar para o irmão, ou ver ele curado, ou ver ele em tratamento. E se esse irmão não está tratado, eu posso amar ele na medida que ele
deve ser amado, e em um momento ele vai ser exortado, mas no outro momento ele vai ser consolado. Vem cá, meu irmão, vamos caminhar junto. O que aconteceu contigo? E aí a gente pode olhar muito mais daquilo que nós enxergamos, porque é isso que Paulo quer dizer aqui. Quando diz que o reino de Deus não é comida e bebida, não quer dizer que não tem comida e bebida. Aliás, quando você vai em festa de crente, você ouve o quê? Crente não bebe, mas crente come. Deus não tem nada a ver com isso. Não tem problema com isso, até porque ele realizou um banquete. Ele que instituiu a ceia, partiu o pão, os irmãos conhecem. Jesus estava sempre na mesa da comunhão. O problema é quando nós olhamos apenas para a nossa necessidade. Comida e bebida aqui significa só necessidade física. E nós nos esquecemos que o verdadeiro Natal, ou a grandeza do Natal, revela para nós o reinado de Jesus. E nós sabemos que esse reinado, ele é um reinado espiritual. Mas é um reinado eterno. Sua extensão alcança todos, línguas e nações. Jesus morreu para comprar os que procedem de toda tribo, povo e nação. Todo joelho se prostra diante dele. Nenhum centímetro desse universo está fora dos seus limites. E nós, quando nós nos esquecemos disso, nós podemos saber que aonde quer que você estiver, se você invocar o nome dele, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte: quais são as implicações da grandeza de Deus? Quais são as implicações da grandeza de Jesus, o Filho de Deus? Precisamos saber, primeiro, que ele não chega nem atrasado e nem adiantado na nossa vida. Isabel podia pensar que era tarde demais. Eu sou velha, sou estéril, como poderei ter filho? A graça de Deus está sobre você. E Isabel fica grávida e dá ao seu filho o nome de João Batista. Maria podia pensar que era cedo demais. Por que está grávida agora, se eu não estou nem casada? Uma achou que estava atrasada a notícia, a outra estava achando que estava adiantado demais. Mas nós sabemos que a hora certa é a hora definida por Deus. Por quê? Porque Deus chega no tempo certo. Há um tempo determinado para todas as coisas, porque há propósito para todas as coisas, é em cima no céu e embaixo na terra. E aí é uma lista grande que os irmãos conhecem. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para nascer, mas há tempo para morrer. Há tempo para plantar, mas também há tempo para colher. Que esse tempo chamado hoje seja o tempo em que o seu Natal seja grande, porque o sentido do Natal se torna grande por aquele que nasceu e revelou para nós a sua grandeza. Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador. Segunda implicação, precisamos saber que para ele não é nada impossível. Inclusive vimos isso no texto. Olha aí para mim, o versículo de Lucas 1,37. Porque para Deus não há nada impossível. Mas quantas vezes nós estamos parados, crendo apenas no que os nossos olhos veem. E quando a impossibilidade chega, nós nos acovardamos. E Deus surpreende tanto a vida de Isabel quanto a vida de Maria. Sua causa pode ser impossível, mas é impossível para os homens. Maria perguntou, como será isso? Olha o versículo 34 de Lucas 1, que nós lemos. Então Maria disse ao anjo, como será isto? Eu nunca tive relações com homem algum. Irmãos, você sabia que Deus não tem problema com as suas perguntas? Mas nós temos problemas com as nossas perguntas, sim ou não? Às vezes ao conversarmos com algumas pessoas, perguntamos, você já orou sobre isso? Deus te revelou alguma coisa? Você teve alguma percepção? E a pergunta é, pastor, tem sentido tantas dores, que eu confesso a você que até para orar está difícil. E temos tantas promessas, abre a tua boca que eu encherei, orai em todo tempo. Portanto, vós orareis assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes tornai conhecidas diante de Deus, pelas vossas orações, súplicas, porque o Deus de paz será convosco. E aqui nesse texto Maria pergunta e Deus responde. Isabel fala, Isabel sendo velha e estéril, dará à luz? Deu, porque Deus lhe concebeu. Deus suprirá todas as nossas necessidades, é a promessa. E eu encerro com a última aplicação. Precisamos nos submeter à agenda de Deus. Olha o versículo 38. Então Maria diz, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou.
Irmãos, a minha oração nesta noite é que você saia daqui e diz assim: aqui está um servo, uma serva do Senhor, que tudo isso que foi anunciado, que se cumpra na minha vida. Deus chama a crente e não crente, porque Ele quer que nós estejamos disponíveis. Ele chama a igreja para que a igreja assuma o seu papel. Eu encerro dizendo que os pastores, quando viram isso, o adoraram. Os magos o adoraram. Os anjos o louvaram. E eu pergunto, e você? O que tem feito com o seu Natal? Porque Jesus não vai nascer mais, Ele já nasceu. O Natal não virá, Ele já aconteceu. O nosso Natal, ele é diário. Porque Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que Ele intercede com nós. Ou seja, a vida de Deus se manifestando todo dia. Frederico estava aqui ministrando um louvor, e eu me lembro que na oração que ele fez final, ele disse assim: obrigado, porque se podemos louvar hoje, podemos fazer qualquer coisa, porque a tua graça e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Natal revela a grandeza de Jesus, na sua origem, no seu caráter, no seu reino e na sua obra. Tudo isso está disponível para a igreja, tudo disponível para mim e para você. A minha oração é que você saia daqui diferente. E talvez você faça desse Natal ou desse ano essa troca, pedindo a Deus: Senhor, revela ao meu coração, como disse Davi certa vez, todo o pecado que é em mim, e retira de mim o que não é teu. Eu queria nesta noite convidar a você a fazer esta oração, a tornar o seu Natal um Natal totalmente mergulhado na reflexão dessa palavra. Jesus precisa ser seu Senhor, seu Salvador, seu Cristo, o ungido de Deus. Amém?